Oi pessoas, eu sou Aguinaldo Oliveira e venho novamente aqui marcar presença no Café Corporativo, hoje para nós falarmos a respeito do velho e do novo homem comercial. Daquele cara que trabalhava lá na era da necessidade e daquele cara que hoje já trabalha na era dos sonhos. E qual é a diferença entre a era da necessidade e a era dos sonhos? Então vamos lá, vamos conhecer. Em primeiro momento eu quero dizer para vocês que eu tenho 23, quase 24 anos de profissão na área comercial. Eu comecei a trabalhar na área comercial numa época onde pouco se usava computador e hoje nós já estamos na era de se trabalhar através dos aplicativos de smartphone. Hoje as ferramentas que se usa para uma área comercial são completamente diferentes daquelas que se usava há 20 anos atrás. Mas tem uma coisa que não muda. Existem três tipos de pessoas na área comercial. Mais especificamente, existem três tipos de vendedor. Vai aparecer aqui, olha, quase como se fosse uma luzinha aqui do lado, os três tipos de vendedor. O primeiro é o cara que faz acontecer. O segundo cara é aquele que espera acontecer. E o terceiro cara é aquele que pergunta o que está acontecendo. Bom, qual a diferença entre os três? Quando nós começamos a formar uma equipe comercial, nós normalmente trazemos pessoas já experientes para compor uma liderança que, consequentemente, vai contratar aprendizes. Uma pessoa só se torna experiente na área comercial depois que ela é iniciada, ou seja, que alguém acredita naquele aprendiz e transforma esse cara num cara comercial. Mas todas as vezes que nós vamos contratar um aprendiz, a primeira coisa que ele pergunta para nós é o seguinte: mas tem meta? Toda pessoa que vem de fora da área comercial e que pela primeira vez vai desenvolver um trabalho ou que pela primeira vez vai desenvolver um trabalho orientado, ela tem medo das metas. Mas na verdade não é das metas que ela tem medo, ela acha que tem. Na verdade ela tem medo da pressão que supostamente a área comercial exerce. E de fato a área comercial exerce uma determinada pressão. E por que isso acontece? Bom, por vários motivos. Um deles é porque o profissional bem-sucedido da área comercial é justamente aquele cara que tem a melhor renda, mora na melhor casa, anda com um bom carro, seus filhos estudam em boas escolas, viaja para bons lugares. Mas obviamente que tudo isso tem um preço. Ele tem a responsabilidade de gerar trabalho, diferente de outras áreas que têm sua demanda gerada e elas têm que resolver. Então esse é um dos motivos pelos quais um profissional de área comercial normalmente tem um rendimento maior. Agora, olha que interessante. Qual a diferença entre a era da necessidade para a era do sonho? Na era da necessidade, as pessoas consumiam simplesmente aquilo que era necessário. Por exemplo, elas saíam de casa para comprar uma determinada lista de compras e elas voltavam para casa com aquilo que estava na lista. Inclusive o próprio mercado, que não era um supermercado, era um mercado, o cidadão ia com a lista e o atendente simplesmente trazia para uma caixa, daquelas caixas de plástico, né, aqueles engradados de plástico, na época às vezes até de madeira, trazia simplesmente aquilo que estava na lista. Então, se tinha lá 10 itens na lista, eram 10 itens dentro da caixa de madeira. E aquilo você levava para casa. Depois de um tempo, os marqueteiros, eles descobriram que existia uma coisa que chamava sonho. E aí veio a era do sonho, onde os estabelecimentos comerciais mudaram. Eles deixaram de ser simplesmente um balcão para atender quem quer comprar e passaram a ser lojas atrativas ao sonho, ao desejo que era despertado ali dentro da loja. Por exemplo, hoje, com os PagPags, eu entro dentro da loja e para chegar até o produto que eu quero, eu passo por uma série de outros produtos que eu não estava pensando em comprar, mas me dá desejo.
Até a drogaria percebeu isso. Então, antes, quando eu ia na farmácia, antigamente, eu ia até o balcão, pedia o remédio e levava para casa. Farmácia, aliás, vendia remédio. Hoje, eu vou a uma drogaria e para chegar no balcão dos remédios, eu passo por uma série de outras coisas. São cosméticos, perfumes, enfim, lenços de papel, escovas de dente, lâminas de barbear, uma série de produtos que, em tese, não são medicamentos, né? Que não tem nada a ver com medicamento, mas tem a ver com estética. Então, as drogarias deixaram de ser simplesmente uma drogaria e passaram a ser uma loja de conveniência nos produtos estéticos. E com isso elas passaram a vender aquilo que o cara não está pensando em comprar. Por exemplo, eu vou para uma drogaria pensando em comprar um analgésico. Só que eu passo pela gôndola, onde ali tem alguma coisa aí, um spray que serve para não sei o quê, né? Um gel no cabelo, né? E eu, como tenho esse topete aqui, eu resolvo comprar o gel. E aí eu saio dessa drogaria com analgésico e um potinho de gel, que inclusive é o que eu estou usando. O que vocês percebem? É que eu fui com uma intenção e voltei para casa tendo consumido muito mais do que aquilo que era a minha intenção. Essa é a era do sonho. Bom, voltando para os 3 tipos de vendedor, o que nós percebemos? Vamos pegar um cara que trabalha num comércio. Ele tem 3 formas de agir. Ele pode ir buscar o seu cliente e criar circunstâncias para ele vender mais. Ele pode esperar que o seu cliente venha intencionando comprar, ou ele pode ficar reclamando, né? Esse que fica reclamando vai durar pouco ali, então nem vale a pena falar sobre ele. Mas os outros 2, o que acontece? O primeiro, ele entende que existe o sonho do cliente. Então ele gera interesse, ele cria interesse. Ele faz perguntas para os seus clientes que fazem os seus clientes pensarem em coisas que eles não tinham pensado. Ele starta o interesse do cliente comprar. Startar significa iniciar, ele começa, ele gera. O segundo perfil, que é aquele cara que fica esperando acontecer, ele, erradamente, ele entende que quem quer comprar vai atrás. Então ele não oferece. Olha, eu almoço num restaurante e que todas as vezes, quando eu almoço em alguns restaurantes, cada dia um, mas tem um específico que todas as vezes que eu vou, eu presto atenção num detalhe, em quem está no caixa. Porque a pessoa do caixa também é um vendedor. Então eu vou, almoço, quando eu saio e vou pagar, e eu passo pelo caixa e percebo que é a pessoa A que está no caixa, eu simplesmente pago, ela mal olha na minha cara, às vezes ela olha, dá um sorrisinho, e eu vou embora. Quando é a pessoa B que está no caixa, eu vou pagar, ela olha, me dá um baita de um sorriso, me diz bom dia, ou às vezes boa tarde, e pergunta, vai um chocolate? Quer um chiclete? Na maioria das vezes, eu quero. E eu pego. Só que se ninguém me pergunta, se simplesmente eu dou a minha ficha, que é uma fichinha numerada, ela bate ali no computador, já aparece o valor, e eu dou o cartão, e ela pega o meu cartão, coloca na maquininha, mesmo que eu esteja pensando em consumir um chocolate, às vezes eu fico constrangido em pedir o chocolate. Então repara, você vai dizer assim, mas não é de chocolate que esse restaurante vai sobreviver, né? O restaurante existe para vender comida, não chocolate. Não, errado. A receita de um estabelecimento, ela é composta por tudo aquilo que é consumido ali dentro. Então você pode ter certeza que se o chocolate está ali, ele dá lucro para esse estabelecimento. O cafezinho dá. Então não deixe de oferecer o seu produto. Existem 3 tipos de vendedor. O que faz acontecer, me oferece o chocolate. O que espera acontecer, me vende só aquilo que eu estou procurando. E aquele outro cara que pergunta o que é que está acontecendo. Normalmente, esse cara que pergunta o que está acontecendo, ele pergunta quando ele está sendo demitido. Então presta atenção.
Qual dos três que você quer ser? Eu sei que eu sou do primeiro perfil, o que faz acontecer. Meu nome é Aguinaldo Oliveira e eu trago aqui, apresento para vocês o Café Corporativo. Clique em curtir, compartilhe esse vídeo e dê mais uma olhadinha nos outros que aparecem por aí. Um abraço para vocês.